Já faz tempo que isso aconteceu. Foi em 2012, quando eu era apenas uma criança. Eu não tinha muita noção de perigo ou medo. A única coisa que eu me importava era a minha felicidade e vida com a minha família. Bem, eu era uma criança muito esperta para minha idade. Diferente das demais crianças, eu tinha 10 anos. Eu já tinha uma mente mais evoluída, devido a constantes diálogos que eu tinha com os meus irmãos mais velhos. Mas isso não importa. O que importa é o que eu vou contar agora. Era junho de 2012. A festa junina estava perto, pois já era dia 23 e a festa de São João acontece dia 24. Então eu estava muito eufórico para ir à festa junina da minha escola. Eu estudava no Osmar, uma escola aqui de Manaus, no Amazonas. No dia da festa, eu e a minha mãe e os meus 2 irmãos fomos para a escola de noite, pois era o dia da festa. Quando chegamos lá, encontramos muitas pessoas, famílias e crianças. A minha mãe e os meus 2 irmãos ficaram na quadra, sentados nos bancos que haviam nas laterais, pois iria ter apresentação de danças como boi e carimbó. Eu, porém, pedi para minha mãe para eu ficar lá fora com os meus outros colegas, que também estavam no local naquela noite. A minha mãe sempre dizia para eu não sair do lado dela e não ir para longe, mas eu a desobedeci. E naquela noite, essa foi a minha pior escolha. Eu e os meus colegas, quando chegamos lá, vimos os grupos se vestindo com fantasias de boi, entre outras. Passamos escondidos por eles. Eu estava com 3 colegas, Mateus, Tiago e o Elivan. Quando já tínhamos passado pela cantina, que em seguida chegamos ao corredor principal da escola, que no caso dava acesso aos 3 blocos que na época eram chamados de pavilhão, vimos que da metade do corredor para baixo ficava cada vez mais escuro. Esse corredor ia descendo. Após o primeiro bloco, o corredor descia. Após o segundo bloco, o corredor descia ainda mais. Porém, já no terceiro bloco, já estava tudo escuro e ficava no ponto mais abaixo. O meu colega Tiago deu a ideia de descermos até o último bloco para apostarmos uma corrida de volta para cima. Mas eu logo reprovei essa ideia. Já o Elivan e o Mateus concordaram. Assim eles foram descendo junto do Tiago. Porém eu acabei cedendo também esta ideia, pois eu não iria querer ficar sozinho. Eu fui bem devagar, só para eu dar a impressão de ser um cara descolado. Enquanto eles desciam, eu olhava ao meu redor e estava tudo muito silencioso. O som da música que estava rolando na festa praticamente não chegava onde nós estávamos. Eu percebi que havia uma única lâmpada que estava acesa no meio do corredor e ela iluminava um pouco, porém não o suficiente para ver o final do mesmo. Foi quando eu vi o Tiago, o Elivan e o Mateus. Todos eles estavam fazendo o seu percurso de volta, numa correria frenética. Eu já estava na metade do corredor. Eu estava passando por aquela única lâmpada acesa e bem fraca. O Elivan passou por mim correndo muito rápido. E eu o perguntei o porquê deles estarem correndo de volta para cima, se a gente não iria apostar uma corrida. Perguntei para ele enquanto eu continuava descendo para baixo. Assim que eu cheguei no final do corredor, eu tive o acesso para o terceiro bloco, e no meio desse bloco tinha uma grade de ferro que dava para ver o que tinha atrás da escola. Essa grade ficava dividindo o terceiro bloco no meio. Eu olhei para cima e vi que os meus colegas já haviam se retirado do local. Então eu tive a pior sensação da minha vida. Eu ouvi alguém dizendo: "Ei, vem aqui agora." Eu congelei. Eu nunca havia sentido um calafrio tão forte no meu corpo. E quando eu me virei, eu olhei para a grade e eu tive a pior sensação da minha vida. Lá estava aquela silhueta parada me encarando, com os seus olhos vermelhos, em meio à escuridão.
e repetindo a mesma frase, com aquela voz maligna e demoníaca. Ei, vem aqui agora. Aquilo era grande, tinha em torno de uns 3 metros de altura. Eu não conseguia ver muito o seu rosto, mas eu conseguia ver o formato de uma boca escancarada naquela coisa que estava do outro lado da grade. Então eu corri o mais rápido possível. Eu corri pela minha vida e pelos meus sonhos, que talvez, se eu não fosse o mais rápido possível, eu poderia perdê-los. Eu iria perder a minha vida. Eu corri sem olhar para trás e finalmente, quando eu consegui chegar no primeiro bloco e lá de cima, eu olhei e vi aqueles olhos vermelhos se distanciando da grade e sumindo em meio à escuridão. Rapidamente eu retornei para a quadra e, chegando lá, eu reencontrei os meus colegas. Eu falei para eles todo o ocorrido e, segundo eles, aquela coisa também havia os chamado. Mas tinha uma coisa que não estava se encaixando. Para acessar o lado de trás da escola, que dava acesso à parte de trás do último bloco, só haviam 3 passagens, e todas elas se encontravam fechadas naquela noite. A primeira passagem estava com uma banca de churrasco na frente. Ela estava encostada no buraco da grade da quadra. Isso tornava impossível a passagem de alguém por aquela brecha. A segunda passagem era a passagem direta lá para trás. Ela estava fechada, com tábuas, justamente para ninguém passar por lá. Já a terceira passagem era um muro de trás da escola, porém ele é cheio de cacos de vidro e com arame esfarpado. Com isso, tornava impossível alguém ter o acesso. Os muros laterais seguiam a mesma linha dos demais muros, todos com cacos de vidro e arames. Até hoje eu não contei isso para minha mãe. Também já faz um bom tempo que isso aconteceu e não vale a pena contar, pois ela não iria acreditar. Ela vai dizer que eram coisas da minha cabeça. Porém, até hoje, eu não sei o que era aquela aberração que estava do outro lado da grade. Eu acho que isso vai ser uma pergunta que nunca vai ter resposta. O que era aquilo? Ou como aquilo foi parar lá atrás? Infelizmente, eu acredito que essas perguntas nunca serão respondidas.